No ar, Radar de Notícia. O nosso estúdio, vereador Edmilson Souza, do PT. Bom dia, vereador. Bom dia, Pedro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, vereador. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom, mais um capítulo da novela, né? A liminar do vereador Laércio Sandes foi cassada em relação àquele zoneamento no sítio do Bobão, em Bom Sucesso. Envolve o MTST, né? O qual o senhor defende. E ontem eu recebi recebi agora pela manhã a informação que ontem teria sido o prazo fatal para sancionar a lei. Como é que está toda essa novela, vereador? Bom, primeiro, Pedro, Rodrigo, a lei, o projeto de lei que foi para a Câmara, a liminar que o doutor Laércio Sandes, o vereador Laércio Sandes, conseguiu, era uma liminar onde o juiz, de forma textual, literal, ele coloca para o cumprimento de realização de audiências públicas, e os termos que ele usa lá, sobretudo, estaria eivado de irregularidade se a continuação do processo de debate, de discussão, de votação, não fosse contemplada as audiências. Ocorre que quando o doutor Laércio entrou na Justiça, o projeto já tinha sido votado. Como é que você vai fazer audiência pública em algo que você não consegue mudar, alterar mais? A audiência é para quê? Para sugestões, para alterações do projeto de lei. Então, ou seja, quando foi mandado para o judiciário, o entendimento do magistrado foi que haveria a possibilidade das audiências alterar o conteúdo do projeto de lei, mas já não havia mais, ele já tinha sido votado há 15 dias antes. Então o doutor Laércio entrou posteriormente, pós a votação do projeto. E o magistrado, o entendimento que ele teve foi de que era possível alterar ainda. Estive na sexta-feira com ele, com o juiz da primeira vara da Fazenda Pública, conversei com ele, me coloquei lá como também um dos autores do projeto e dialoguei com ele do ponto de vista de toda a participação que a população teve. São várias assembleias que foram realizadas, a ida deles na Câmara, a utilização da tribuna, a recepção por parte, uma comissão foi recebida por vereadores. Durante os últimos 12 meses, eles foram um dos que mais frequentaram a Câmara Municipal. Então essa participação popular aconteceu. Mais do que isso, não havia mais o que fazer. Todos esses argumentos nós colocamos numa petição na segunda-feira e, de novo, estivemos com o juiz da primeira vara da Fazenda Pública na segunda-feira, na parte da tarde, protocolando e mais uma vez colocando essa situação. E sempre que ele nos atendeu muito bem e disse: eu não estou interferindo no processo interno do Legislativo, eu não estou dizendo que não pode sancionar, a única coisa que eu estou dizendo, acatando, é que precisa esclarecer se houve participação popular ou não. Ele cassou a liminar e julgou o mérito. Julgou o mérito e condenou o pagamento das custas processuais e dos honorários a quem entrou com a ação. Bom, o vereador Laércio Sandes disse ontem aqui que ainda vai recorrer judicialmente. Agora, essa questão do projeto não ter sido sancionado. O prazo final para a sanção dele foi no dia de ontem, Então. Porém, você não necessariamente precisa publicá-lo no mesmo dia, porque o diário ele pode ter dias diferentes. Esse procedimento foi feito, o prefeito assumiu um compromisso com o movimento, assumiu um compromisso com diversas pessoas, compromisso esse assinado inclusive pela Secretaria de Habitação, e eu não creio, eu tenho absoluta certeza que o prefeito cumprirá esse compromisso que tem com o movimento de moradia. Ou seja, a sanção será publicada nos próximos dias com a data retroativa. A data não, nem com a data retroativa. O ato é no dia. O ato de sanção é feito administrativamente, então ele foi feito ontem e será publicado. Mas a publicidade não teria que ter ocorrido ontem também? Não, porque na verdade trata-se de você publicar algo que não tem recurso mais, é apenas para entrar no sistema constando como lei. Vereador, geralmente quando a prefeitura manda o projeto para a Câmara, no máximo 24 horas depois ela sanciona no diário oficial. Não sou estranho nesse caso ela também ter enviado esse projeto e agora está esse imbróglio, essa sanção. O problema é que houveram muitas pressões de diversos setores para que o projeto não fosse sancionado. Então a pressão do movimento social para que sancione e a pressão de outros, inclusive de membros do Legislativo, para que não sancionasse. Então e criou também um problema, porque quando você consegue uma liminar no judiciário, à primeira vista parece que tem algo irregular, que não poderia, e na verdade o juiz disse para nós, e no processo, na decisão dele, se manifestou que ele não interferirá nos assuntos internos da Câmara, que a única coisa que ele está pedindo esclarecimento, por isso a liminar, era para que fosse precedido de audiências públicas. Vereador Edmilson, seu colega Laércio Sandes é estudioso,
e ele fez algumas observações pertinentes. Por exemplo, o valor da dívida em função do tamanho da área não deveria estar melhor especificado? Aí o vereador Laércio, eu ouvi a entrevista dele ontem, um vereador que eu tenho uma grande estima e tal, um colega de casa, ele confunde dois assuntos. O projeto de lei de zoneamento nada tem a ver com o instrumento que a gente chama de dação em pagamento. A prefeitura não precisa esclarecer neste processo, porque é apenas um processo de mudança de zoneamento. Nenhum projeto de mudança de zoneamento vai para casa dizendo qual que será a finalidade futura do local, do imóvel. Então, ou seja, a dação em pagamento é ato administrativo, não passa pela Câmara. A legislação federal e a legislação estadual e municipal diz o seguinte: você tem uma dívida com a prefeitura tem interesse numa área que é sua, você vai fazer esse processo administrativamente. Você vai peticionar a prefeitura vai fazer toda a peritagem para saber qual que é o valor. Fala-se numa dívida de 20 e poucos milhões de reais. Ou seja, o que vai ser permutado é dentro deste valor total de dívida. É dentro do valor total. E tem uma peritagem? Exato, claro, não pode. Mesmo sendo administrativo, você tem um perito que é contratado para fazer exatamente esse serviço. Quanto que vale a área? Qual o tamanho de área é suficiente para poder quitar a dívida? No caso de 120 mil metros, não valerão necessariamente esses 20 milhões. Pode valer mais ou menos. Ou menos. Essa é a dúvida. Isso quem vai dizer é o perito. Da forma que foi colocado aqui pelo vereador, dá a impressão que o projeto de lei que foi mandado para a Câmara já foi mandado o projeto de lei, já com a dação em pagamento. São processos que correm separados. Ele deu a entender que seria bom, de bom alvitre, que isso ocorresse, já especificasse. Mas a legalidade, o processo legislativo não prevê isso. Na verdade, nós estamos mudando o zoneamento, ponto. O que vai ser destinado, por exemplo, vou entrar na tal da área dos 560 mil metros quadrados, que é ZPDS, Zona de Proteção e Desenvolvimento Sustentável. Ela passou a ser zona mista. O que vai ser feito lá? O que cabe dentro da zona mista. O que é possível dentro da zona mista. Então tem muita especulação. O que eu acho estranho é muita gente interessada em discutir. Muita gente interessada em discutir, inclusive utilizando argumentos que são argumentos que não precisam estar. Nós já votamos outros zoneamentos lá que esse detalhamento não veio. Aliás, inclusive o líder do governo, Eduardo Carneiro. Então, ou seja, é estranho, porque o projeto é do governo, e eu acho que o governo acertou, fez de forma acertada em cumprir um compromisso com o movimento de moradia. Atendeu o movimento e está cumprindo. Mas o vereador, o próprio Lécio ontem falou, a discussão não é em torno dos 120 mil metros, isso aí ninguém discute, é algo social bem-vindo. A questão é os 500 e poucos mil metros a mais, né, que foram incluídos aí de última hora. Não poderia então ser desmembrado? Tratava primeiro da questão da população e no segundo momento tratar Rodrigo, você sabe que os projetos de lei, eles podem receber emendas ainda durante a tramitação em plenário. Nenhum vereador realizou a emenda. Por que será? Por que ninguém colocou uma emenda dizendo, olha, deixa os 120 mil e esta outra área a gente permanece como está? Ninguém apresentou uma emenda. Então, ou seja, na verdade o que se tentou foi fazer uma manobra regimental para impedir a votação. Não é que as pessoas não queriam que votasse, queriam impedir para poder ganhar tempo, para poder jogar e empurrar com a barriga por motivos diversos. Então eu considero que o que foi feito foi algo que causou um transtorno para as famílias. Essas famílias corriam o risco de serem despejadas imediatamente. Então o senhor acredita na sanção, não que vai depender do presidente soltor? Eu tenho absoluta certeza na sanção por conta de que o prefeito assumiu um compromisso e o prefeito, os compromissos que tem assumido, o prefeito tem cumprido. Eu sou líder da oposição e sei das dificuldades da cidade. Agora, este compromisso que foi assumido vai ser cumprido, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Até porque, se o prefeito fosse ter um comportamento diferente, ele já teria comunicado. Bom, eu quero aproveitar a presença do vereador Edmilson Souza, quero fazer uma pergunta política sobre o seu partido, o Partido dos Trabalhadores. Me causou estranheza, não é uma crítica, me causou estranheza. A presidente do seu partido, a vereadora Genilda, foi anunciada como coordenadora da campanha do deputado estadual Alencar à federal, né? Não seria melhor a presidente ficar neutra? Então eu tenho duas discussões. Eu sou candidato, pré-candidato a deputado estadual. Eu gostaria que, por exemplo, que a Genilda coordenasse a minha campanha. E eu acho que é um direito dela tomar as decisões e opinar. Enquanto partido, enquanto presidente do partido, ela tem feito reunião
envolvendo todos os candidatos que disputam. Eu sou testemunha, a Genilza chamou uma reunião com todos os pré-candidatos a deputado estadual. Obviamente que ela, enquanto vereadora, enquanto figura pública, tem emitido opiniões sobre a questão das candidaturas. É sabido, notório, que ela apoia a candidatura do deputado, a pré-candidatura do deputado Alencar, que vem em uma disputa federal, e nós temos o ex-prefeito Eloy Pietá, que também é pré-candidato. Minha opinião, eu acho que ela, enquanto presidente do PT, ela deverá fazer a condução da campanha como um todo, sobretudo a condução da campanha dos majoritários na cidade. Ela, como vereadora, como parlamentar, tem o direito de fazer as suas opiniões e as suas escolhas. O vereador Marcelo Seminaldo já desistiu de ser pré-candidato a estadual. Mais alguém? Quem continua no páreo dentro do partido? Na verdade, o Rômulo não será mais candidato, o vereador Rômulo, e o Marcelo Seminaldo também não será mais candidato. Conversei com o Marcelo, nós temos uma relação muito antiga. Na quinta-feira passada, fizemos uma reunião, uma boa reunião, onde ele me comunicou da desistência da candidatura e que pode nos ajudar nesse processo de disputa. O vereador Rômulo desistiu também? O vereador Rômulo também desistiu. Então continuam no páreo para pré-candidato o senhor e o vereador Maurício Brinquinho. Todos os vereadores são estes dois. E como é que o senhor observou essa indicação ontem, né, Rodrigo? Ontem. Do PSB de Guarulhos, lançando a diretora... Ex-diretora, né? Ex-diretora. Andréia Biegatti. Ela que era da proteção animal, né? Eu não sou de me meter nos assuntos dos outros partidos, mas me parece que o PSB em Guarulhos ele vai aos trancos, né? Na verdade, uma decisão dessa, na minha opinião, se é que posso dar alguma sobre a casa dos outros, deveria ter sido feita com antecedência. Inclusive até porque ela era diretora, né, na prefeitura, tem os prazos de afastamento, enfim. Ainda continua constando no site da prefeitura, se você entrar, nem sabia que ela tinha sido exonerada, se você entrar no site da prefeitura, você vai ver que continua constando lá. Mas eu desejo a ela boa sorte na campanha, ela tem uma causa importante que é a questão da causa animal, que seja feita uma campanha de alto nível e que aliás, os objetivos dela. Fica o alerta para a assessoria de imprensa, o nome dela no site da prefeitura continua como diretora, isso é irregular pela legislação eleitoral, né? Não pode ter nenhum tipo de publicidade, exatamente. Mas se você entrar, você vai verificar que continua lá. Mas eu acho que é isso, o PSB fez uma escolha, né? Existia muita especulação, a candidatura de um dos 3 vereadores para deputado estadual, enfim, nossa pré-campanha estava contando aí com uma candidatura apoiada pelo governo. E agora surgiu o nome da Andréia. Aliás, eu ganhei vários almoços, hein? Eu apostei que o Eduardo Carneiro não seria candidato a estadual e apostei inclusive contra ele. Opa, então... Mas esse caso da Andréia Biegatti, pelo jeito, é mais para cumprir a cota, né? Na cota partidária. Cota feminina, né? Nada mais que isso, porque o candidato do prefeito Guti a estadual em Guarulhos é o Caio França. Inclusive ele tem sido bastante visto, né? Eu vejo pelas redes sociais, ele esteve numa festa lá no Lavras, participando de uma festa lá. Lá o Lavras é a região do Wesley Casaforte, né? Eles são amigos lá de longa data, desde a Assembleia, eu acredito que já está se ambientando com Guarulhos. Interessante. Agora, só uma ponderação, né? Ver o que é a política, né? O que são as contradições da política. A campanha passada foi dado todo um tom contra um dos candidatos a prefeito, por ser chamado lá de forasteiro, era um candidato fora da cidade, que não era daqui, que não vivia aqui, que não tinha ligações, com a cidade, entendeu? E agora nós temos aí o governo apoiando um candidato forasteiro, né? Que é um candidato. Isso não tem ligação, não tem ligação nenhuma. É o filho do governador, né? Mas, enfim. A maior piada no meio político é que a vitória da França incentivou o governador Márcio França. Vai que dá França. Otimista. Vai que dá França. Ele está precisando de muita força. Outra observação, né, Edmilson? Vamos falar um pouquinho de política. O PSB elegeu 3 vereadores. Eduardo Carneiro, que aí surgiu cotado para estadual. Rafa Zamprônio estava cotado para federal. E o Wesley Casaforte tentando um espaço aí. Nenhum dos 3. Veio o Soutur, olha só a trajetória do Soutur. Comendo pelas beiradas. Não, o Soutur estava apoiando o Martelo no primeiro turno. Aí, no primeiro turno ainda passou a apoiar o Eli Correia. No segundo turno... Foi no segundo turno que ele foi pro Guti ou foi no terceiro? Mas
pelo terceiro. Naquela campanha, até eu, se não fosse da oposição, no segundo turno, apoiaria o Gold. Aí ele conseguiu ser expulso do PSD. O presidente parece que fechou os olhos. E agora e foi anunciado o candidato a federal. Ô, Souto, é muito hábil com ele. Você disse os três vereadores, né, que poderiam ser candidatos a PSD, os três eu respeito muito grande. Estive dialogando sobre a minha pré-candidatura ali na Praça 8 no final de semana, né, com a nossa equipe lá. Colocou faixa? Não coloquei. E encontrei o vereador Rafa Zamproni lá, fazendo um trabalho na Praça 8, conversamos um pouquinho sobre política. Então, de todos os três, eu acho que quem tinha assim um pique para ser candidato era o Rafa. eu acho que ele perdeu o momento, hein? Ele perdeu o momento. Vacilou. Mas o problema é a questão da legenda. O problema é a questão da legenda, não é só uma vontade individual. Eu acho que ele e o partido ali saíram perdendo. Os dois foram derrotados. Eu acho que ele perdeu o momento dele. Bom, o tempo dirá, né? Sim. Vereador Edmilson, muito obrigado. Obrigado a vocês mais uma vez, estamos sempre à disposição. Então, a próxima oportunidade. 7 horas e 34 minutos, 2 minutos, produção.